Cada irmão seja abençoado, seja fortalecido. Que haja, meu Deus, no final dessa reunião, um grande mover do Senhor. Até lá, que o Senhor esteja movendo e que no final haja um grande mover, um mover maior, derramando poder e graça em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre andar por fé. Chamados para andar por fé. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler 2 versículos apenas. Eu peço que cada um fique em silêncio, para que nós possamos ganhar tempo, tá? Todos sabem que o culto agora é mais reduzido, então vamos colaborar. Hebreus capítulo 11, vamos ler primeiro o versículo 2, e depois vamos ler o 6, tá? Hebreus 11, versículo 2 primeiro. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Olha para o irmão do seu lado e fala: os antigos, nossos pais na fé, obtiveram um bom testemunho por causa da fé deles. Agora, nesses dias, é a nossa vez de dar um bom testemunho por meio da nossa fé. Amém? Quem diz amém? Então, agora é a nossa vez. Os antigos obtiveram diante de Deus um bom testemunho. Agora é a nossa vez. Nós estamos vivendo essa geração, a geração de Laodiceia, do tempo de Laodiceia, e a igreja viva, a igreja vencedora, ela tem que estar alvejando as suas vestimentas, recebendo o óleo, o azeite, o poder do Espírito, vivendo uma vida reta, tendo revelação, visão de Deus, com os olhos abertos, e ela precisa estar preparada. Então, não podemos recuar na fé, não podemos desviar da fé, não podemos enfraquecer na fé. Deus quer nos ver crescendo e rompendo em fé. Amém? Glória a Deus. Então, o versículo 6 fala, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível, igreja, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar o Senhor? Quantos querem viver uma vida para Deus aqui? Então precisamos ter fé. Sem fé não vai agradar. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Você está com a Bíblia aberta aí? Hebreus 11, 6. Todos os jovens aqui têm a Bíblia? Tem. Hebreus 11, 6. O texto fala assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia. Quem está aproximando de Deus aqui hoje, diga amém. Na verdade você já se aproximou, mas à medida que você vai aproximando mais, porque você conhece a Deus, mas ainda pode conhecer mais. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, você tem que prosseguir. Olhe para o seu irmão e fala, você já conhece o Senhor. Agora precisa prosseguir em conhecê-lo. Então, agora o caminho é o caminho da fé. Esse caminho para conhecer a Deus e tornar Deus conhecido é o caminho da fé. É o caminho da fé. Então, é sobre isso que nós vamos estar
ministrando nessa noite. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Quem está buscando a Deus todo dia, diga amém, aleluia. Então você busca a Deus e você é recompensado. É o que a palavra está dizendo. Você veio aqui hoje fazer o quê? Buscar a Deus. Então, no final dessa reunião, você sairá recompensado daqui. Amém? Muito bem. O andar por fé está na Bíblia. A Bíblia Sagrada é o livro da fé. É o livro da fé. A Bíblia é o livro de homens e mulheres que andaram pela fé, que escreveram a sua própria história de fé. E a palavra diz que os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus capítulo 11, se você ler o capítulo todo, verá que registra os atos extraordinários, não propriamente de homens ordinários, que se sobressaíram de modo extraordinário, mas sim de Deus extraordinariamente operando na vida deles, do Deus que é sobrenatural, extraordinário, que movido pela fé deles, realizou por meio deles atos extraordinários, feitos grandiosos, que jamais foram vistos pela humanidade. O livro de Atos dos Apóstolos, ele registra os atos da igreja primitiva em sua coletividade. E, na verdade, ele tem um registro dos grandes feitos do Espírito Santo, tudo que ele pôde fazer por intermédio da fé dos nossos irmãos lá da igreja primitiva. Jesus falou muito sobre a fé, e ele viveu também por fé. Aqui, enquanto esteve na terra, Jesus estava limitado, se limitou, e ele então vivia movido por fé. E ele nos ensinou como canalizar o poder da fé, o poder transcendente de Deus para realizar feitos poderosos por meio da fé. E nessa noite o Senhor vai falar sobre isso com você. O livro dos Atos dos Homens e Mulheres de Fé, que foi incluído na composição do Novo Testamento, ele termina no capítulo 28. Atos, que está na Bíblia, no Novo Testamento, termina no capítulo 28. Mas, com toda certeza, outros capítulos vêm sendo escritos no céu, com os registros da história de homens e mulheres que andaram com o Senhor Jesus em todas as gerações de cristãos, desde o período pós-apostólico até agora, desde os primeiros dias, os primeiros momentos do período pós-apostólico, depois que morreu o último apóstolo, até os dias atuais. Então, a história da fé não parou. A história da fé continua. A história do povo de Deus continua na terra. Quem diz amém? Aleluia. Olhe para o seu irmão, a pessoa que está do seu lado, fala para ele, para ela: você entendeu? Eu e você somos filhos da fé, dos apóstolos e da igreja primitiva. E agora em Cristo, fomos chamados a viver pela fé, andar por fé, e dar um testemunho vivo e vibrante de fé e realizações pela fé. Agora, como que andavam os homens da fé? Como andam os homens de fé? E como é que é a vida realmente pela fé, movendo por fé? Porque esse assunto é um assunto muito importante, pertinente, relevante para a nossa vida diária, porque nós não podemos parar de andar por fé, em todos os aspectos, em todas as situações, em todas as áreas.